Graças a Deus, irmãos. Na correria do dia a dia, não deu para fazer o devocional na parte da manhã. Cheguei da casa de oração agora e vamos fazer aqui o devocional para a honra e glória do Senhor na cronologia dos Salmos de número 20, de 15, na cronologia do Salmo 15, 23 e posterior, acredito que o 25. Deus é de falar conosco aqui, amém? Nós estamos pela Bíblia cronológica King James, segundo a narrativa, uma das mais fiéis aí dos originais. Diz assim a palavra do Eterno na cronologia. Ao ler estes salmos maravilhosos, hoje use-os para refletir profundamente sobre o seu relacionamento com o Senhor, diz a palavra eterna aqui. E esses ricos salmos usam uma mistura poderosa de imagens que constitui uma linguagem figurada destinada a nos levar à verdades importantes sobre Deus. Glórias ao Senhor. Agora nós vamos ler aqui o Salmo 15, irmão, posterior 23. Deus vai te falar conosco aqui, nessa cronologia. Salmo de Davi. O Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça. Davi julgava o povo no teu reinado, né? Fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem fala mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra seus vizinhos. Ponto. Em cujo olha uma pessoa vil e despreza, mas ele honra aquele que teme ao Senhor. Olha isso, irmão. Então, às vezes o Senhor está aí preocupado. Mas fulano está prosperando. Às vezes está indo para a igreja de pé, igual eu estou indo para a igreja dando de pé e dando glória, irmão. Vou de carona, vou de Uber, né? Mas dando glória. Por quê? Porque é o tempo que o Senhor preparou dessa forma e grandes coisas o Senhor fará. Porque se eu andar de carro, eu não dou nem assunto. Antigamente, quando eu era ímpio, eu andava de carro todo dia, irmão. E não dava nem aí mesmo com as pessoas, às vezes, precisando de um abraço, de uma palavra. Hoje, o Senhor me usa para coisas maiores, bem mais significantes que carro, ainda que seja importante. Mas vamos lá, Deus vai falar conosco, irmão. Seu vizinho, aqui. Nem fala mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujo olhos de uma pessoa vil despreza, mas eles honram aquele que teme ao Senhor. Aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Olha isso. Então você tem que posicionar. Não adianta jurar e não posicionar. Você tem que posicionar para Deus fazer coisas grandes na tua vida e na minha. Verso 5 do Salmo 15. Aquele que não retém o seu dinheiro por usura e nem recebe recompensa contra o inocente. Ou seja, aquele que não recebe recompensa, seja lá qual for, ou não recebe valores para fazer mal a uma pessoa, para caluniar, ou seja, para tramar algo contra qualquer pessoa que seja ela cristã ou seja ela não cristã. Deus abomina esse tipo de situação, porque isso não é bom. Você viu o que Judas fez com o Senhor, ainda que estava descrito, mas sofreu os danos, irmão. Os danos, que a mão do Senhor é poderosa. Então, não faça isso, nem receba recompensa, seja ela qualquer que seja, contra o inocente. Quando falo inocente, é contra aquela pessoa que às vezes ela não sabe que você está fazendo mal, e ainda que você sabe que ela pode ser assim, você não acha ela legal, que ela pode ser alguma coisa que você não concorda, e você vai a trama o mal contra ela. E aqui eu estou falando para você que é cristão, estou falando para o senhor que é católico, estou falando à luz da palavra, estou falando você que é candomblessista, que tem sua crença, não faça isso, porque o que vai volta, e a mão do Senhor é poderosa para ver reunião secreta, para ver
há um trabalho secreto que ainda o Senhor acha que não está vendo, seja nas matas virgens, seja nas cachoeiras, seja no cemitério, seja onde for. Não tem fronteira para o Espírito de Deus. A Bíblia diz que se subir no mais alto céu, o Senhor está lá. Se descer mais nas profundezas, mais profundo, o Senhor está lá. Então ninguém foge da mão de Deus. E o Senhor, a Bíblia diz que todos os juízes se dobrarão perante ao Eterno. Então, eu não estou falando de brincadeira, ainda que eu sei que muitos podem olhar para mim pronunciando essas palavras aqui, mas quem é você? A outrora estava pecante, mas não é para o meu passado, porque quem me conduz hoje é o Eterno, é o Espírito Santo. A palavra do Senhor se renova a cada dia, e Ele tem poder para renovar qualquer pessoa, banhar com o banho de sangue e colocar no altar para profetizar e ser profeta na terra. Paulo, ninguém acreditava, é um homem que perseguia e era entendido da lei. Muita lei de mim, nem compara-se, mas era entendido da lei e perseguia e matava o cristão. A Bíblia diz que Paulo participou até de situações que matavam os profetas e Deus foi lá, transformou esse homem num poderoso pregador do Evangelho de Cristo. Então o que ele não pode fazer comigo e com você nesse século? Não duvide do poder de Deus. Deus vai falando conosco, irmão. Então, como diz, não calunie contra o inocente, é pessoas que ela não sabe que você vai tramar. Mas você está sabendo que você está fazendo errado. Mas o Senhor te mostra hoje que não faça isso. Ainda que você sabe que ela tramou contra você. Não devolva na mesma moeda. Porque o Senhor velará por ti. Tá bem? Deus é poderoso, irmão, para fazer coisas maiores. Aquele que faz estas coisas, não recompensa contra o seu... Não faça essas coisas com seus vizinhos, tá certo? Deus não gosta. Contra o inocente. Aí pronto, deu ponto. Aí aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Mas aqui o Senhor dá essa palavra no final. Aquele que faz o que é bom, que nós vimos na parte de cima do versículo, o Senhor corrige nesse versículo 5, para não fazer essas coisas. Aí o Senhor fala, aquele que faz essas coisas, evita o mal, não causa mal ao seu vizinho, não calunia contra o inocente, não faz mal contra o inocente, aquele que evita essas coisas e não faz, o Senhor diz, não será abalado. Você entende? Agora vamos para o Salmo 23 para nós finalizarmos esse devocional. Aí diz o Salmo 23. O salmista diz, Salmo de Davi, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, e ele me conduz ao longo das águas serenas, e em algumas traduções, águas refrescantes, e em outras traduções, águas serenas, igual está aqui também, né? E ele restaura a minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do teu nome. Olha, é o nome do Senhor, o poder dele que tem poder, irmão. Às vezes, Deus toma o pastor, o obreiro, o servo com autoridade, e aí, às vezes, nós não podemos trazer isso para nós. Que nem foi ministrado hoje pelo pastor César, onde Deus usou a vida de Elias, o servo de Deus, para que Naamã fosse curado. E Naamã quis entregar bens para aquele povo, para Elias. E Elias foi divertido pelo Senhor para não pôr a mão em nada que vem de Naamã, porque o que vem de Deus não é comprado. A cura, a libertação, a transformação, a prosperidade não é comprada, igual muitos, eu quero aqui falar, ainda que eu não quero criticar, mas eu quero deixar a palavra. A prosperidade de Deus não é comprada, não é troca. Você dá para Deus te prosperar. Não existe isso, irmão, na cronologia de Deus. Existe Deus fazer e o próprio Espírito Santo de Deus encarrega a sua prosperidade. Não é você foi curado, eu tenho que pegar e te dar bens. E Naamã quis dar o bens. O profeta Elias não pegou. E o servo foi com mentira e falou logo à frente que Naamã tinha mandado. E a correção ela veio.
A Bíblia diz que Naamã foi curado, mas aquele servo que mentiu e pegou aquilo que Deus não ordenou, ele recebeu a lepra de Naamã. Deus está falando com você aí. Amém, irmão? Então fique esperto. Deus pega você na curva. Assim como um dia ele me pegou e me colocou no meu lugar. Deus é poderoso, não deixa escapar nada. Ainda que você pode ter bens, empresa, carro, você pode ter o que você tiver. Jesus é poderoso. Ele te conhece o seu deitar, o seu caminhar, o seu levantar. As suas palavras não escapa nada, tá certo? Deus é poderoso. Ele conduz a minha alma no caminho da justiça por causa do teu nome. Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, meu Senhor. Tua vara e o seu cajado me consola. Tu prepararás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Aqui, quando diz essa pronúncia aqui, às vezes algum pregador pode, às vezes, o ser humano, ele ainda que tem Jesus, não adianta falar para o cara, não fica chateado. Quando fala na mesa, na presença do meu adversário, não é para você massacrar o seu irmão. Não é para você massacrar o seu vizinho, o seu irmão da igreja, nada disso. Aqui, Deus está mostrando, o salmista está falando com o Senhor que ele clama a Deus, para Deus derramar as bênçãos, e que aquele que outrora causou mal ou quis ferir ele, possa ver que ele não é igual a ele e que Deus é na minha vida e pode ser na vida de você também, que quis me causar mal, ou que outrora foi o meu inimigo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o nosso inimigo não é contra a carne, é contra as potestades, não é contra a carne nem contra a sangue. Mas ainda assim o inimigo ele usa pessoas. Mas nós não podemos usar dessa cronologia da Bíblia para nós falar que nós temos que pisar no nosso inimigo. Não é isso que a Bíblia nos ensina, tá certo? E ainda que o seu inimigo, ele em outrora queria te matar, assim como Saul quis matar Davi, Davi não entregou na mesma moeda. E Deus foi com ele e Saul reconheceu o poder de Deus na vida de Davi. Tá certo? É assim que o Senhor faz. E fará na minha e na tua vida. Então, se tem alguém aí querendo te pisar, te massacrar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não fará mal nenhum, porque o Senhor está contigo. Mas ainda assim, eu digo que Deus entregar o seu adversário nas tuas mãos, não vá lá e mata ele. Não, mostra para ele o seu Deus. Só faça isso. Mostra para ele o Deus eterno, que é acima de mim e de você, que tem poder para todas as coisas. Ainda que você não acredite nas palavras, ainda que muitos falam que nem já falou comigo, como que eu vou acreditar na Bíblia que desde a civilização já tinha isso e foi o homem que escreveu? Eu falei, lógico, o homem escreveu dado por Deus, pelo Espírito Santo. Se fosse assim, nós podíamos questionar outras etnias que tem aí. Eu podia conjecturar aqui, renomear algumas que tem que falar a verdade. Vamos pegar umas aqui, não é crítica, é só mesmo uma conjecturação. Tem aí a maçonaria, tem Umbanda aqui, tem outras crenças. Ainda assim, eles usam palavras, eles usam situações. E ainda, agora você imagina Deus, que fez todas as coisas, né? E vai contra os ídolos. Então, Deus é poderoso, né? Aqui não é uma crença contra aqueles que têm fé nessas coisas. Então, quando mostra o Deus eterno para essas pessoas, ainda que eles falem, não gosta, mas você não pode parar. Porque se você estiver pregando, levando a palavra de Deus e tiver tudo tranquilo, algo está errado. Agora, se estiver pregando, falando de Jesus, e às vezes tiver um levante, uma luta, glorifica, porque você está no caminho certo. Por que eu estou falando isso, cooperador Rafael, Diácono Rafael? Porque está acontecendo comigo. E eu estou dando glória, irmão, porque realmente estou no caminho certo. Porque a luz de Deus incomoda as trevas. E operando Deus na minha e na tua vida, ninguém impedirá. Certo? Para nós finalizarmos esse diálogo cronológico aqui, para engrandecer o nome de Jesus Cristo e o poder de Deus. O Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus meu e o seu Deus, se assim você crê. Jesus falou aqui no verso 5, no versos 4 do Salmo 23.
Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, tu prepararás uma mesa na presença dos meus inimigos. Algumas traduções falam na mesa dos adversários. Tu ungis a minha cabeça com um óleo santo, que é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a graça. Aí meu cálice transborda, certamente a bondade, a misericórdia de Deus, do Espírito Santo de Deus, estás comigo. A ver, na hora que eu erro, sem querer, a misericórdia do Senhor está comigo, está com você. Me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque não existe perfeição na terra. Nós temos que estar caminhando cada dia para que nós ficamos perfeitos. Quando o Senhor nos levar, nosso corpo ser glorificado. Então, nós temos que caminhar cada dia na presença de Deus, rompendo em fé para que o Senhor, o Espírito Santo, venha nos conduzindo em todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor. Por que eu habitarei na casa do Senhor? Porque quando o Senhor me levar, eu vou habitar na casa do Senhor. E aqui na terra nós habitamos, o Espírito Santo habita em nós habitamos ali na casa de oração, juntos ali, orando uns pelos outros. Então, aqui quando fala, eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre, é quando eu creio, eu entendo dessa palavra dessa forma, para mim o Senhor me revela dessa forma, que eu habitarei na casa do Senhor, onde é a morada do eterno, no mais alto céu, aonde não chega corrupção, não chega concupiscência, não chega maldição, não chega palavras ao contrário, não chega orgulho, não chega carro, não chega ouro, não chega prata, não chega nada. Só chega a graça e o poder de Deus. O poder de Deus é tão grande que um homem sozinho não consegue suportar a glória de Deus na tamanha poder que ele tem. Tá certo, irmão? Deus é poderoso para fazer coisas grandes. Nós vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande esse devocional, mas até aqui o Senhor falou conosco, eu creio que Ele pode ter falado com você também. Deus abençoe os irmãos e nós possamos, em graça, romper em fé. Irmão, era 10 minutos de você, nós já está 17. Jesus amado. Glória a Deus, irmão. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa cronologia que o Senhor nos entrega aqui. Senhor, assim como é uma bênção na minha vida essa palavra, possa ser bênção na vida dessa pessoa. Ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, que o mal não chegue na tenda, na casa, na empresa, nos negócios dessa pessoa, Senhor Deus. Eu sei que muitas vezes não acredita nessas palavras, às vezes uns acha que é maluquice, está falando sozinho, falando de frente de áudio e tudo mais, mas o Senhor sabe a forma de trabalhar. Ainda que nós somos bilhões de pessoas nesse mundo, o Senhor é poderoso para usar cada uma conforme o teu querer. E cada um o Senhor use de uma forma diferente. Às vezes o Senhor vai colocar eu para fazer algo que às vezes a pessoa está na minha casa, do meu lado, não vai entender. Mas o Senhor pode pegar uma pessoa lá do fora do país para usar aqui no Brasil também de forma sobrenatural que o mundo não vai entender. Mas o Senhor é poderoso porque o Senhor faz da forma que o Senhor quer. A Bíblia diz que quando a volta do Senhor vir, nem os anjos saberá. Ora, manderrece. E o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes. Ainda que muitos falem que é loucura, mas eu sei o Deus que chegou até mim quando eu precisava. Eu sei o anjo de Deus quando me apresentou para mim que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Então, uma vez nós sabendo que Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade dos seus pecados, e esse mesmo Jesus Cristo que pregou foi contra os ídolos, foi contra os fariseus, foi contra aqueles judeus que se diziam entendidos, mas o Senhor mostrou para eles que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E o Senhor nos deu essa graça, Pai. O teu Espírito nos conduz nessa terra, nos dando estratégia, sabedoria. Ainda que eles falem que é loucura, aqueles que não creem, o Senhor possa dar essa sede de justiça, assim como o Senhor tomou Paulo com sede de justiça gloriosa, que foi o homem que pregou, fez coisas grandes, homem letrado, mas ainda também o Senhor usa aqueles que não é letrado, porque quem dá a palavra é o Senhor. E que o Senhor possa nos dar um espírito de ousadia para levar essa palavra poderosa contra os ídolos, contra aqueles que assim o Senhor nos levar, seja ele grande ou forte, com poder requisitivo, ou até mesmo aquele mais humilde, mas que o Senhor faça segundo a tua vontade,
Poderoso é o Senhor. Pai, nós te damos graça e que o Senhor possa tirar do teu altar, da tua igreja, os corruptos, seja ele qual for, Senhor, pastor, obreiro, seja qual for, tira do meio da tua igreja, Pai. Corrige com o teu Espírito aqueles que vendem a tua fé, em nome de Jesus. Eu sei que muitos olham para mim falando essa palavra aqui, parece loucura, que Jesus não fala na boca de alguém, mas o poder do Senhor, a palavra do Senhor. Pai, se eu estiver falando lisonjas, coisas erradas, que o Senhor possa me levar embora e me tomar da terra, mas que o Senhor não seja glorificado, porque o Senhor levanta profeta na terra para falar que o Senhor é poderoso e mal nenhum prevalecerá na vida daquele que está em Cristo e que o Espírito Santo de Deus habita. E eu creio que o Senhor habita em mim, porque foi Ele que me levantou. Porque da onde eu saí, a mão do homem não me tirava, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus falou, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu estou aqui para falar que Jesus é bom e poderoso, e Jesus é vivo, e Jesus é movimento. Ainda que muitos não creem, falam que ele foi crucificado, mas a Bíblia diz, me falha a memória o versículo, diz que Jesus, após se ressuscitar, os discípulos estavam reunidos em uma casa fechada, com medo dos judeus daquela época. E Jesus transfigurou a parede, transpassou a parede. Diz aos seus discípulos, a paz esteja com vós. Remandes. A paz esteja com vós. Jesus mostrou as mãos perfuradas, mostrou o seu lado onde o soldado enconhou aquela lança. Meu Deus, é poder. Deus está falando com alguém aqui. E disso é mestre, a paz esteja com vós. Eu, Senhor, que recebi o poder do céu e da terra, o glorioso. Eu, Senhor, vós envio com poder e autoridade para entregar as minhas boas novas. É só para quem crê, irmão. É só para quem crê. Está escrito nas Escrituras. Mateus, se não me falha a memória. Capítulo 13, se não me falha a memória. Jesus é poderoso. Glórias a Deus, irmão. Deus é poderoso. Boa noite em nome de Jesus. 22 horas e 15 minutos para a glória do Senhor. Nós estamos no dia 11/2 de 2026. Jesus falou grandioso com nós aqui, nesse diálogo com Cristo. Diálogo com Cristo. Amém? Deus abençoe.